Cuidado onde você visita. Os portais para o além pode estar onde se menos espera. Eu sempre acreditei em espíritos e fantasmas. Também eu achava que se algum dia eu encontrasse um, eu não ficaria muito assustado. Bem, eu estava certo sobre a primeira afirmação, mas totalmente errado sobre a segunda. Essa história é um pouco longa, mas cada palavra é verdadeira. No verão de 1996, eu havia acabado o colegial. Era um dia ensolarado, e alguns dos meus amigos e eu decidimos dar umas voltas nas estradas que não são muito usadas. Estradas essas que são quase abandonadas. E as mesmas rodeiam a nossa cidade. Bem, isso era algo normal, já que não se tinha muita coisa para fazer na nossa pequena cidade. Naquele dia, eu estava dirigindo, e os meus amigos Rafael e Jair estavam comigo. Não era incomum para mim esquecer do mundo e apenas dirigir. Eu sempre falei: se você não sabe onde está e não se importa, então não está perdido. Era fácil se perder, pois a maioria das estradas não tinham nem placas. Bem, não que eu me importasse com isso. E depois de mais ou menos uma hora, nós estávamos bem afastados da cidade, em uma comprida e fina estrada de terra com campos, que iam até além da visão dos dois lados. E após alguns minutos na estrada, nós vimos uma casa de fazenda de 2 andares. A casa estava sozinha naquela imensidão toda, a uns 50 metros da estrada. O mato em volta da casa estava alto, e quase que não dava para ver a via da estrada. Eu estava curioso, então dirigi até lá. Bem, o lugar parecia abandonado, e nós não tínhamos nada melhor para fazer. Enquanto eu ia chegando mais perto da casa, dava para perceber melhor os detalhes. A varanda da frente estava quase que intacta, e a porta estava pregada com 2 tábuas para prevenir a entrada de alguém. Apenas algumas das janelas estavam inteiras, e as folhas de madeiras estavam com a tinta branca já toda lascada. O meu amigo Jair falou que a casa parecia ter saído de algum filme de terror, que era meio tétrica. Então, eu sugeri que a gente entrasse para dar uma olhada. Eu me considero um homem corajoso. Cresci como filho de um respeitado oficial do exército e agora condecorado oficial da polícia da cidade. Fui ensinado a não ficar facilmente assustado ou intimidado, e que há uma explicação lógica para tudo. Só que tudo isso estava para ir água abaixo. Levou cerca de uns 10 minutos para convencer os meus amigos a entrarem na casa. Bem, era 4 horas da tarde e o sol ainda brilhava forte. Finalmente, todos nós criamos coragem e fomos em direção da porta de trás. E foi só encostar na porta que ela abriu completamente. Bem, era a casa nos dando as boas-vindas. E foi só quando entramos que eu senti a atmosfera mudar completamente. Parecia que o ar estava mais pesado, mais grosso. E era quase como se o ar pegasse você. A porta de trás abriu para um curto corredor, e o corredor abria para uma cozinha na direita, e na esquerda havia uma porta. Ela estava posicionada de um jeito que você tinha que passar por ela para poder abri-la.
pois ela fechava o corredor se fosse aberta. E quando todos nós passamos a porta, eu a abri e tinha um escuro porão atrás dela. Eu pensei que estava terrivelmente frio para um dia tão quente de verão. Mas tinha algo a mais de estranho sobre o porão. A escada que descia tinha sido cortada ou quebrada depois do terceiro degrau de cima para baixo. Era escuro porque não tinha janelas nele. E eu não conseguia ver o chão. Parecia que aquele lugar não tinha fundo. Bem, não dei muita importância para ele na hora. Então, finalmente fechei a porta. Este é um fato importante para ser lembrado. Enquanto passávamos pela cozinha e íamos para a sala de jantar, que depois abria para a esquerda para a sala da frente, nós notamos algo mais de estranho na casa. Estava totalmente mobiliada. Mesas, cadeiras, poltronas, sofá e até um velho piano. Os meus amigos insistiram para ir embora, falando que tinha gente morando lá. Eu falei que tinha muito pó no piso de madeira e as nossas pegadas eram as únicas. Outro fato importante: eles estavam com uma sensação ruim, mas eu estava curioso. Então falei que iríamos embora assim que víssemos o segundo andar. E foi então que a coisa ficou estranha. O pé da escada ficava bem na frente da porta de entrada. Nós subimos e acabamos em um corredor estreito com 4 portas, 2 de cada lado, com 3 fechadas. Eu abri a primeira da direita e entrei, enquanto os meus amigos foram ver as outras. Este quarto estava na ponta da frente da casa e estava bem iluminado por 2 janelas grandes. E ali não havia nada no quarto, exceto um gaveteiro, e tinha um buraco no chão do lado dele. Era do tamanho de um pneu de carro e dava para ver claramente o primeiro andar por ele. Eu cuidadosamente me ajoelhei para ver através dele, e foi aí que aconteceu. O ar ficou tão pesado que quase não dava para respirar, e eu fiquei com este sentimento terrível de que não estava sozinho. Então, eu ouvi esse som que nunca vou esquecer. O barulho vinha do pé da escada, e só de lembrar agora, a minha pele arrepia toda. Primeiro, começou com um som estranho de bocejo e foi se transformando. É meio difícil de explicar. Porém, se transformava numa espécie de gargarejo gutural que aos poucos foi ficando mais alto. As minhas mãos e os meus pés gelaram e o meu coração parecia que ia explodir no meu peito. Durou por volta de uns 5 segundos e então parou, ecoando pela casa. O medo que cresceu em mim me fez levantar e sair correndo para fora daquele quarto o mais rápido possível. E quando eu saí, eu dei de cara com os meus 2 amigos, que pelo olhar no rosto deles, ouviram a mesma coisa que eu. Nós voamos escadaria abaixo, e quando chegamos no andar de baixo, eu notei algo que gelou o meu sangue. As pegadas que nós tínhamos feito na poeira tinham sido limpadas por algo que parecia ter sido arrastado pelo chão. E aquilo começou ou acabou no pé da escada e seguia o exato caminho que nós tínhamos feito desde a porta de trás. Porém, não ia até a porta. Passava pela porta do porão que agora estava aberta. Eu estava quase em lágrimas com medo
e relutante em alcançar e fechar a porta que estava bloqueando a nossa única saída. Enquanto eu esticava a mão, eu sentia essa terrível sensação de maldade, como se algo fosse sair da escuridão do porão e me puxar lá para dentro. Eu choramingava feito um cachorrinho assustado, enquanto fechava a maldita porta do porão. E saí correndo pela porta de trás da casa. Eu nunca parei para ver se os meus amigos estavam atrás de mim. E tudo o que eu podia pensar era que o meu carro não ia pegar, como nos filmes de terror. Porém, ele pegou de primeira. E assim que eu engatei a marcha e os meus amigos pularam dentro dele, eu voei de lá como se as nossas vidas dependessem disso. E até onde eu saiba, as nossas vidas dependiam disso. Demorou um pouco até acharmos o caminho de volta à cidade. E durante toda a viagem, não mais que 5 palavras saiu da boca de ninguém. Nós raramente falamos sobre isso. Eu contei para algumas pessoas aqui e ali ao passar dos anos, e ninguém realmente acredita em mim. Alguns amigos tentaram me fazer levá-los para o lugar e mostrar a casa. Mas eu acho que eu não poderia encontrar a casa de novo, mesmo se eu quisesse. Bem, não que eu queira encontrar a casa, pois eu nem penso nisso. Boa noite.